De volta com o Conexão Saúde, nosso entrevistado de hoje é o Dr. José Maria Cota Júnior, cardiologista, está conversando conosco sobre os problemas do coração, já conversamos sobre infarto, conversamos sobre colesterol elevado. Você pode continuar participando, tem chegado muitas perguntas, mas você ainda pode participar. O telefone é 92992834672. É o WhatsApp, tem o aplicativo WhatsApp, você pode mandar sua pergunta que será respondida durante o programa. Muito bem, então nós conversamos bastante aí sobre essa questão do infarto. Vamos falar agora de outro problema também e este em particular me preocupa muito, porque é muito comum, né, as pessoas sofrerem de pressão alta. Então tem muitos que sofrem e não sabem, e tem os que sofrem, não tomam medicação regularmente, né? Também é outro problema que você vive bastante isso. Por que que eu percebo isso? Como tem, não vamos discutir sobre isso, mas como tem essa relação com a questão do problema de ereção, muitos homens param de tomar os medicamentos porque eles acham que depois que começaram a tomar os medicamentos, começaram a ter problema de ereção. Enfim, na mídia, alguns meses atrás, também houve uma discussão sobre níveis de pressão normal, né? Me parece que já mudaram um pouquinho de novo. É verdade que teve época, Cota, que eu sei que você não viveu essa época, mas assim, que nos livros que eram pressão alta, era uma coisa assim, acima de 16, acima de 17, já teve isso realmente? Exatamente, no começo era assim mesmo. Era considerado hipertenso pessoas quando chegavam a pressão de 18/10. E aí esse número foi reduzindo. E interessante que aqui no Brasil é um dos países que são mais rigorosos em relação à hipertensão. Os valores que são aceitos hoje no Brasil para hipertensão são até mais rígidos se for comparar com os Estados Unidos e Europa. E quais seriam esses valores normais? O que quer dizer o nível pessoal? Todo mundo fala 12/8. É isso mesmo? Tá. Bem, a diretriz de hipertensão deve estar sofrendo mudanças. E hoje, o que nós temos? Hipertensão normal, colocar de uma forma mais fácil de entender, é uma pressão que fica ali de 12/8 até 13/8,5. E hipertenso mesmo é a partir de 14/9. Existe a pressão que a gente chama de limítrofe, fica entre a pressão normal, né, vamos dizer assim, entre 13/8,5 a 14/9, e a pressão ótima é aquela que fica abaixo de 12/8. E é uma coisa interessante, Anuar, que é comum chegar no consultório e falar: doutor, eu estou com pressão baixa, a minha pressão está dando 11/7. E isso não é. Se a gente for pegar a diretriz da Sociedade Brasileira de Hipertensão, pressões abaixo do 12/8 são consideradas pressões ótimas. Imagina que com o passar da idade, a idade é um dos principais fatores de risco para a hipertensão. Então, se a pessoa está com uma pressão de 10/6 e ela vai envelhecer, a pressão dela vai subir. E vai chegar o quê? Para 12/8. Então, isso é um fator bom. O risco, o que é a hipotensão, falando um pouco aqui sobre hipotensão, é quando há uma queda dessa pressão e o paciente tem os sintomas. Diminui o fluxo de sangue para o cérebro, e essa diminuição do fluxo de sangue do cérebro, o cérebro diminui a sua atividade. E aí pode começar a dar tonturas, pode provocar desmaio, sonolência. Então, vamos lá. Nível prático. Vamos começar a nos preocupar quando a pressão ultrapassar o 14/9. Ultrapassar. Tá. Quando ele tem 14/9, ele já Não, necessita tratamento? Sim. 14 Se chegar a 14/9, tem que tratar. Ou com dieta, ou com remédio, mas tem que tratar. E existem diversas formas de fazer o diagnóstico, né? Existe a medida da pressão, que é feita a nível residencial ou no consultório, que é aquela medida isolada da pressão. E existem exames também para fazer esse diagnóstico, né? Mais conhecida aqui a MAPA, que o paciente fica com o aparelho durante 24 horas e em média, a cada 15 minutos o aparelho verifica a pressão. São verificadas mais ou menos 70, 80 medidas nessas 24 horas. Mas nas suas atividades normais? Sim, ele coloca o aparelho, vai para casa, vai para o seu trabalho, a sua atividade normal. E existe ainda um outro
Um outro método diagnóstico é chamado de MRPA, que é colocado o aparelho. Não é colocado o aparelho, o paciente ele coloca aparelhos em horários pré-determinados no braço, ele fica durante 5 dias. Então ele sabe naquele horário ele tem que verificar a pressão. Aí esses dados são passados para o computador, é feita uma análise e a partir do valor a gente vai identificar se o paciente é hipertenso ou não. É um exame que dá segurança para o médico para dizer, olha, o senhor é hipertenso, porque o risco já deve ter acontecido isso contigo, a síndrome do jaleco branco. É aquele paciente que chega no consultório, a pressão dele está dando 18/9, e aí ele fala, mas doutor, minha pressão em casa é sempre 12/8. Então, essa é a importância do exame, porque a gente consegue separar se é síndrome do jaleco branco, se realmente é hipertensão, e ter uma noção exata de como é que está a pressão dele. Se é medo de injeção, né? Que a pressão sobe. Não, e às vezes não é medo da pressão não, às vezes é medo do aparelho, o paciente tem medo de saber que está hipertenso. Então, basta ele ver o aparelho, às vezes não precisa nem ver o médico, não. Às vezes ele já só falar, vamos verificar a pressão, já cria uma angústia, já cria uma ansiedade, a pressão dele já sobe, só em falar que vai ser verificada a pressão dele. A maioria absoluta mesmo, é assintomática, né? A pessoa tem pressão alta e não sente nada, não é isso? Exatamente. Então essa crença de achar que só quando tem dor de cabeça, que tem não sei o quê, não, mas eu não sinto nada. E a pressão alta, na maioria das vezes, é silenciosa. Estou falando alguma besteira? Não. Sortudo é aquele que passa mal quando tem pressão alta. Porque quando ele está passando mal, ele vai procurar um serviço de saúde, ele vai procurar um médico, ele vai procurar resolver o problema. O grande risco é a maioria dos pacientes que não sentem nada, ficam com a pressão alta e aí vai trazer as consequências. O infarto que a gente já falou, vai começar a ter coração grande, o risco do AVC, né, conhecido como derrame. O rim paralisar, né? O rim paralisar. É uma causa importante, né? Perder visão, começa a prejudicar também a visão. Era a próxima pergunta minha, justamente isso. Por que a gente sempre fala sobre pressão arterial, né? Que as pessoas não entendem que pressão arterial, com o tempo, vai trazer problemas sérios ao organismo, né? E ao mesmo tempo, se ela subir muito de uma vez só, pode dar um derrame daqui para ali também, não é isso? Então, pressão alta é um problema de saúde pública, não é? A pressão alta, tanto crônica, vai levar a lesões crônicas no corpo, vai pregar os órgãos-alvo que a gente chama, né? Coração, rim, cérebro, como ter o caso agudo, né? Crise hipertensiva, na urgência hipertensiva pode realmente, elevações súbitas da pressão, pode levar a um AVC, como você mesmo falou, e a pressão pode, esse pico de pressão pode favorecer também o infarto naquele momento. Você falou que a idade é um fator de risco importante, né? Então, envelhecer significa subir a pressão arterial também na maioria dos coisas, né? É triste, mas é verdade. Homem tem mais pressão alta do que mulher? Não. É igual, o fator de risco é maior à mesma idade. É só parar para imaginar, assim, Anuar, quantas pessoas a gente conhece com 20 anos de idade que são hipertensas? Não é raro. Agora, quantas pessoas com 70 anos de idade que não são hipertensas? Então, a idade é um fator de risco isolado para a hipertensão. Agora, claro, existem outros fatores que a gente tem que levar em consideração. A gente não pode deixar de falar que o consumo exagerado de sal aumenta o risco de hipertensão. E quando eu falo sal, por favor, não entenda apenas aquele sal que a gente coloca na comida. Diz, mas eu não coloco muito sal na comida. Pão francês tem sal. Molho shoyu tem sal? Nossa, molho shoyu é sal, é muito sal. Tanto é que quando vem lá molho shoyu light, o light não significa do molho shoyu que seja redução de gordura, de caloria. Significa redução de sal. Sal, né? Embutidos. Sim. Então, às vezes, pensa, não como muito sal. E quando vai somar o sal ali durante o dia todo, come uma quantidade acima do recomendado. Mas o sal é um fator, a ingesta é um fator de risco para pressão alta? Sim. Mesmo em quem não tem tendência? Mesmo quem não tem tendência. Agora, é importante aqui eu falar um ponto, que existem as pessoas que são sal sensíveis. São aquelas pessoas que, com uma quantidade pequena de sal, já aumenta a pressão. E existem pessoas que comem sal numa quantidade até acima do recomendado e o nível de pressórios aumentam de forma leve. E o que a gente sabe hoje em dia é que pessoas da raça negra são mais sal sensíveis. Então, fico alerta aqui para quem é negro,
tem que tomar o cuidado. Esse grupo populacional é mais hipertenso. Então, Entendo. precisa de um cuidado maior ainda. Então a dieta com redução de sal também atua de forma preventiva, não só como tratamento Sim. para você. Estou Gordura. envelhecendo e pretendo ser um dos sortudos de não ter problema de pressão, né? Então Aí, o que é que tem a que ser dieta, feito? exercício físico, isso ajuda muito. É dieta balanceada, redução de sal, controle do peso. Eu tenho pacientes que eram hipertensos que deixaram de ser hipertensos perdendo peso, Certo. né? Atividade física, o estresse. O estresse é um dos fatores. Também atua muito. Tem. Eu tenho pacientes meus que eram hipertensos, estavam no trabalho, o trabalho era muito estressante. E um amigo médico, quando saiu daquele trabalho, a pressão dele normalizou. E era interessante que antes a pressão dele não controlava direito com medicamento. Entendo. Bom, nós vamos ter que ir de novo a um rápido intervalo comercial. Volto a lembrar que você pode continuar participando. O telefone é 929-9283-4672. Questão de 2 minutos, voltamos aqui com Conexão Saúde.